Bom dia, feliz sábado. Hoje é o dia do Senhor. A Bíblia que diz, não sou eu. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com Deus e o que a Bíblia fala para nós. O que é que a Bíblia diz? É um pouco da minha experiência com Deus. Então eu vejo hoje, muito complicado nos tempos que nós estamos, que estamos já no tempo do fim. E a minha experiência com Deus, como eu já disse, eu nasci num lar cristão, evangélico, passei por algumas igrejas. Hoje eu não sou mais de igrejas evangélicas, eu sou adventista do sétimo dia há pouco tempo. Só tá com 7 anos que eu sou adventista, mas eu já aprendi coisas que durante o meu tempo todo passado nas igrejas eu não aprendi. Essa é a minha experiência com Deus. Eu tenho uma experiência muito forte, porque o Senhor tem me ensinado muito, até porque eu tenho pedido para Ele colocar o desejo de ler a sua palavra. E como a igreja tem o espírito de profecia também, né? E eu também, eu leio, eu busco, porque fala da Bíblia. Então hoje a gente vê que o mundo inteiro é evangélico, quase o mundo inteiro. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? Sobre agora o fim dos tempos, que a gente, quem ainda não conhece a palavra, que só ouve alguém falando, diz assim, eu não vou para a igreja porque é tanta confusão. Cada igreja diz que está certa, então eu não vou. Já ouvi muita gente falando isso, é bem complicado porque é muito sério isso, viu? Muito sério. Eu era muito curiosa, né? A minha experiência com Deus é que eu era muito curiosa das coisas de Deus, mesmo passando por algumas igrejas, mas eu sempre estava aos pés do Senhor, perguntando a Ele o que era que eu deveria fazer para mim não me perder. Onde é mesmo que o Senhor está com a sua palavra verdadeira. Eu sempre orei muito, sempre pedi muito ao Senhor. E Ele tem me dirigido até aqui hoje. Eu estou buscando conhecimento da palavra do Senhor, mas eu olho aí, eu vejo, né, que muitas profecias, porque não é o que o Senhor diz. O que o Senhor diz está na sua palavra, mas o homem diz o que quer, profetiza o que quer, né? Mas hoje eu vim trazer esse pouquinho da minha experiência, que tenho muitas, eu já passei por muitas coisas, né? Sobre igrejas, sobre evangelho, né? E eu não quero me perder, eu não quero estar em confusão. Então isso para mim é muito sério. E eu creio que para você também tem que ser bem sério isso aí. Porque faz parte da tua salvação, faz parte do teu caráter, faz parte da nossa transformação com Deus, mudança de caráter, para nós ir para o céu, morar com o Senhor eternamente. Então, a minha experiência é essa, né? E como eu já falei aqui, tem vídeos falando que eu nasci num lar cristão, e com 14 anos o meu pai conheceu essa mensagem, mas eu não quis. Eu rejeitei, porque eu achava que todas eram iguais e que eram de um Deus só, de um mesmo Deus. Eu achava que todas estavam servindo a Deus, então eu não fui em busca, eu não fui pesquisar. Eu só achava. É o que acontece hoje, muitos não buscam, não pesquisam, não vai a fundo. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor hoje, que é bem clara. A palavra do Senhor diz que os acontecimentos que está acontecendo hoje, o vídeo vai ser um pouquinho mais, mas é para você, fica até o final para você entender o que é que a palavra do Senhor nos diz. Mas antes de ler a palavra, eu vou fazer uma pequena oração, porque tem que orar. A palavra de Deus é sério. Então eu vou fechar os olhos, vou clamar ao Senhor. Meu Deus, querido Pai maravilhoso, louvado seja o teu nome por mais um dia, o dia do Senhor, que é sagrado, o dia da criação, é o dia de comemoração do Senhor. Então esse dia é diferente dos outros, o Senhor já fez especialmente para o homem viver em mais comunhão contigo, ligado
e aí deixar de lado o trabalho, tudo dessa vida. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor teve misericórdia de mim e me tem trazido até aqui, Senhor. Eu te peço e te agradeço porque a tua palavra vai ser aberta agora, e que alguém que ouviu, uma alma que ouviu essa palavra, que seja tocada pelo teu Espírito, Senhor, porque muitos aí estão enganados. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Nós vamos ler Mateus 24, do 11. O versículo 11 fala bem claro, né? Mas nós vamos ver, aqui diz o 3, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximava dele os discípulos em particular lá, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. E ele respondeu: vinde, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvirão falsos falar de guerra e rumores de guerra. Vinde, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque porquanto se levantará a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, quanto onde se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Né? Então aqui, olha, você pode pegar a sua Bíblia, porque o que eu estou lendo aqui é a palavra do Senhor, né? Bem clara, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, tá lá em Mateus, né? Você pode pegar e ler, porque tudo tem que ser com a palavra de Deus, porque o Senhor é que fala, é o Senhor que fala, não é o homem. Não é o homem que determinou isso, aquilo não. Não, o homem não manda no mundo, o homem não manda no Brasil. Aqui, olha, eventos finais, fala aqui, olha, que fala lá na Bíblia, fala que em eventos finais eu creio nessa profetisa, a senhora White, eu creio nela, porque é a palavra de Deus aqui também, ó, fala que os falsos profetas, como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo haveria dito, e sucederão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Erguerão-se falsos profetas, enganarão o povo e levando grande número ao deserto, mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastaram o povo após si as solidões das montanhas, mas estas profecias foi dada também para os últimos dias. Este sinal é o indício do segundo advento, que é o advento de Cristo. Encontraremos falsas proteções, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra, não vos desviai da voz de Deus em sua palavra. Tem-me sido mostrado muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros por erradas ideias de dever, empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busquem cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente sua vontade. Então é isso, viu? Eventos finais, também está falando lá do capítulo 24, versículo 8, aqui está falando, né?
que eu li lá, o versículo 11, aqui é o versículo 11, também está falando do 24 de Mateus e está dizendo, né? Então, nós temos que ficar atento, porque tem a igreja do Senhor e tem os falsos profetas, nós não sabemos quem são, só o Senhor sabe, mas pela palavra de Deus, é bem claro de nós decidirmos, né? Quais são aqueles que não fazem a vontade de Deus, que não cumprem a lei de Deus, porque o Senhor veio a essa terra salvar, nós já somos salvos, Ele já morreu por nós, basta agora nós obedecer a sua voz. Porque a palavra do Senhor também diz que o Senhor conhece as suas ovelhas, né? E delas é conhecida. Então, o Senhor conhece as suas ovelhas e nós ouviremos a sua voz. Então, ele diz aqui no final que cada um ore, busque, não deixe se enganar por falsos profetas, porque só que tem sonhos, visões, né? E isso não vai acabar, só quando Jesus voltar. Então, eu agradeço, porque eu falei um pouco, né, aqui da palavra, falei um pouco de mim, que Deus abençoe esse vídeo, que eu tô fazendo aqui um pouco individual, falando um pouquinho de mim, mas ouça com atenção a voz do Senhor, a palavra do Senhor, porque é uma confusão muito grande que está no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. O que vai acontecer, o que Deus determinou, está determinado. Ninguém vai mudar. Oração nenhuma, profeta nenhum vai mudar o que Deus determinou para o mundo. Ninguém vai mudar os planos de Deus. Não podem ser frustrados, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, vamos à palavra, vamos ouvir os conselhos do Senhor, que é para nós, para seres humanos, e não vamos ouvir a outros, né? Mas sim a voz do Senhor. Que Deus abençoe, compartilha, fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Eu só tenho que agradecer, tá bom? E que Deus ilumine nós.